Deixa eu chamar o Theo Cury para cá. Theo, o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, pediu destaque e suspendeu o julgamento sobre a descriminalização do aborto. Isso aconteceu logo depois de Luiz Roberto Barroso fazer o seu voto pela não criminalização até a 12ª semana de gestação. Explica para a gente, Theo Cury, esta decisão, esta medida tomada pelo decano da Corte, ministro Gilmar Mendes, e o que podemos esperar para o andamento desta ação? Olha, logo de cara, Yuri, essa medida do ministro, ela trava o andamento desse julgamento. Era aguardado que algum ministro pedisse destaque. O destaque é uma solicitação feita por um ministro do Supremo Tribunal Federal durante um julgamento virtual que acontece, seja na primeira turma, na segunda ou num julgamento que aconteça no plenário do STF, e ele obrigatoriamente, o pedido de destaque, interrompe o julgamento, suspende o julgamento e faz com que ele seja retomado do zero no plenário, com discussão, com debate, com sessão televisionada. A ideia é essa. E aí, diferentemente do pedido de vista, que o ministro tem até 3 meses para devolver para a retomada do julgamento, o pedido de destaque não tem um prazo específico como o de vista. Então, com isso, o julgamento fica sem data para ser retomado. Quando ele for retomado, ele vai ser retomado no plenário físico, aí sim, com discussão, com debate. Agora, não necessariamente será retomado no plenário físico, porque o ministro pode retirar o destaque dele e o julgamento ser retomado no plenário virtual. Isso aconteceu recentemente, na sexta-feira. Vocês vão se lembrar, essa ação que pede a descriminalização do aborto foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal e era de relatoria da ministra Rosa Weber. 6 dias antes de ela se aposentar, 8 dias antes de ela se aposentar, ela libera esse tema para julgamento, vota pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação e se aposenta do Supremo. Era uma medida que foi tomada como um gesto, ela queria deixar a marca dela nesse julgamento e faz com que o sucessor dela, que foi o ministro Flávio Dino, não votasse nesse caso. Logo depois que ela votou, isso aconteceu lá em setembro de 2023, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu destaque, assim como fez Gilmar Mendes agora. Barroso pediu destaque e por 2 anos segurou esse julgamento. Ele disse que no Brasil não tinha um clima para votar a descriminalização do aborto, que é um tema muito divisivo na sociedade, que a sociedade não estava madura e precisava amadurecer para aí sim discutir esse tema lá no Supremo Tribunal Federal. Ele segurou por 2 anos. Sexta-feira, faltando poucas horas para ele se aposentar do Supremo Tribunal Federal, ele retirou o pedido de destaque que obrigava esse tema a recomeçar do zero no plenário do Supremo Tribunal Federal, retirou o pedido de destaque e pediu para ser julgado no plenário virtual. Fachin assim o fez, colocou o julgamento às 8 horas da noite de sexta-feira e Barroso votou 2-0 pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Gilmar Mendes pediu destaque, ou seja, com isso o julgamento está suspenso e vai caber ao ministro Gilmar Mendes ou a liberação para voto no plenário, se assim houver um clima no Supremo e essa leitura de que no Congresso também há essa percepção de que o Supremo pode votar, ou ele pode retirar o destaque e retomar esse julgamento no plenário virtual. São algumas das possibilidades e agora está tudo na mão de Gilmar Mendes.